É o período que se inicia após o nascimento do bebê ou do recém-nascido, em que a mãe começa a trilhar a construção familiar. Muitas vezes esse conceito é entendido como algumas horas após, mas ele já se inicia logo após o parto, porque nós temos inclusive um período chamado de hora de ouro, ou golden hour, que é justamente a primeira hora em que o bebê deve ser colocado em contato pele a pele com a mãe, para que se já inicie ali a aproximação, não só psicológica, mas de estímulo, inclusive, para que ela possa produzir os primeiros momentos de uma amamentação. A primeira grande fase, que vai até basicamente os primeiros 10 dias, são os momentos mais cruciais e de vigilância, pois ali pode acontecer alguma complicação no pós-parto, tanto sendo cesárea ou por via vaginal, em que devemos estar bastante atentos. O segundo momento, no puerpério ou pós-parto tardio, que vai do 11º até o 45º dia, a gente está trabalhando com algumas mudanças, principalmente na vida da mãe e do recém-nascido, e após o 45º dia, que é aquilo que a gente chama de puerpério pós-parto remoto, cujas alterações são menores, mas também pode acontecer e sofre algumas interferências, dependendo principalmente das opções que a mãe fez. Uma delas, por exemplo, é se ela optou ou não pela amamentação, que a gente estimula desde o início, justamente nessa hora de ouro. O pós-parto também é um período de integração, de mudanças, de ambiente, de ambiência e toda essa parte de construção dessa nova família que precisa ser lembrada. No período pós-parto, a grande expectativa da mãe é principalmente que logo que nasça, ela já retorne às condições do seu corpo que estavam justamente antes dela engravidar. Só que essas mudanças, elas vão acontecer, mas no seu devido tempo e gradativamente. Então essa expectativa gera muitas vezes ansiedade, principalmente, primeiro, redução do peso. Então normalmente aquela mãe que engordou 8 a 9 quilos, ela vai perder o quê? O peso da placenta, ela vai perder o peso do bebê que acabou de nascer e vai começar a perder os líquidos em excesso que ficaram acumulados durante a gravidez. Mas a perda de líquidos, principalmente, ela vai, à medida que o tempo for passando, sendo mais acelerada, principalmente se ela amamentar. A amamentação é um bom truque para essa perda acontecer numa velocidade um pouco mais rápida. Um outro detalhe interessante é que as mães ficam preocupadas com a altura do abdômen, e ali está o útero todo já pungente, todo ele aumentado por conta da sua gravidez. E agora elas querem uma redução e também querem saber por quanto tempo isso vai levar essa redução. Normalmente, não se assuste. Nos primeiros dias, não reduz o tamanho do útero. É uma redução lenta e gradativa que começa a acontecer principalmente a partir da primeira semana. E vai reduzindo 1 centímetro a cada semana, mais ou menos, até voltar ao normal e você não vai se perceber. A gente está falando principalmente aqui daquelas gestantes que já se tinha notícia que elas tinham alguns quadros que mereciam maior cuidado. O primeiro deles, que é o fator mais importante, é a hipertensão arterial, ou seja, a sua pressão alta. Se você durante a gestação entrou num quadro, o seu médico te falou, ou uma enfermeira obstetra te avisou, olha, nós temos aqui um quadro que a sua pressão está alta, precisa ser controlado, não é porque nasceu o seu bebê que essa pressão vai se controlar, ela precisa ser monitorizada. E os riscos maiores são nos primeiros 15 dias, em que você tem a alteração do nascimento, começando a mudar o seu organismo, e isso você não pode parar os seus medicamentos, tem que continuar. Só o seu médico pode suspendê-los. Além da pressão propriamente dita, algo muito associado a ela, que muitas vezes se fala em eclâmpsia, que é aquele quadro de mais urgência, que a pressão realmente é muito alta, altera a função de alguns órgãos, como por exemplo do fígado, ou a coagulação do seu sangue, ou seja, tem alguns riscos de sangramento ou de trombose, aparecendo alguns êmbolos, inclusive. Isso pode aumentar, sim, depois do nascimento. Então, não é só durante a gestação. E, por fim, aquelas que tiveram diabetes gestacional também precisam tomar cuidado, porque há uma tendência, após o nascimento, de se reduzir o nível de açúcar e voltar ao normal. Mas isso não é regra para todas as mães. De novo, mantenha os seus medicamentos, volte no seu médico ou na sua enfermeira obstétrica na atenção primária de saúde e cuide
para que eles tomem a decisão com você. Está na hora de suspender ou não suspender o medicamento. O ideal hoje é que você realmente fique atenta e retorne 3 a 5 dias após o seu parto, já no sistema de saúde. No SUS também já vale desse jeito. Agende sua consulta precoce para a gente saber como está indo. Principalmente se essas complicações não estão aparecendo e se o seu bebê está ganhando peso. Basicamente são, seu seio já vinha sendo preparado, a sua mama já vinha sendo preparada para a amamentação. Uma vez que ele vinha sendo preparado para a amamentação, nesse momento ele deve estar mais turgio, deve começar a apresentar nos primeiros 2 a 3 dias dentro da maternidade a produção de algo que a gente chama de colostro, que é aquele leite um pouquinho mais engrossado, já alimenta o seu bebê, independente da idade do seu bebê, ele já é um ótimo alimento. Dentro dessas modificações junto às mamas, a gente tem que ficar atento a alguns sinais de alerta. Febre, calor local muito intenso, inchaço demasiado, dor local na mama. Esses são sinais de alerta que você precisa voltar e consultar o seu médico. A gente pode ainda também ter algumas modificações, principalmente quando o seu bebê nasceu, a gente tem algumas colocações por via vaginal de secreções. As primeiras secreções que vão estar saindo, a gente dá um nome chamado LOQ, ou de loquiação, que são as secreções normais que saem após um parto. Isso vai acontecer se o parto foi cesárea ou se foi por via vaginal, independe disso. Que é o útero retomando a sua constituição normal, então ele começa a ter uma descamação e ele passa por algumas fases de coloração. Ele começa primeiro no vermelho, depois ele fica um vermelho escuro, depois ele passa por uma fase amarelada e depois por uma fase transparente. Mas atenção, se você notar nos primeiros dias, principalmente, nos primeiros 7 a 10 dias, que não sai daquele vermelho intenso, algo está errado. Você tem que voltar assim para uma avaliação, quer seja com o seu médico ou um pronto atendimento. Porque esse é um dos sinais de maior perigo para a gestante no pós-parto. Quando ela estiver com esse sangramento, este é hoje um dos maiores motivos para estar preocupado se ela corre algum risco, sim, de vida. Dentro dessas outras modificações, passamos a ter também outras modificações relacionadas principalmente a edemas nas nossas pernas. Normalmente todo mundo sabe, né? A gestante fica com o pé todo tonzinho, inchado, e é mais comum ter dificuldades de andar e eles esperam um retorno maior. Para ter esse retorno mais rápido, a gente precisa caminhar. E caminhada vai nos ajudar na prevenção de uma outra grande complicação, que é a trombose venosa profunda, principalmente que acontece nas pernas. Então, quanto mais cedo você andar, não fique acamada, mesmo dentro do hospital, levante, ande, porque a prevenção da trombose ajuda-nos a prevenir a embolia pulmonar, que mata gestantes nesse período. Então, muito cuidado, muito carinho e ajude-nos nessa prevenção. Então, dentro das complicações, por exemplo, na mastite, quando a gente tem de fato a febre é um dos primeiros sinais de alerta. Quando você tem uma temperatura acima de 37,8, você pode estar tendo uma infecção na mama ou uma infecção relacionada às cicatrizes que você tem, que pode ser tanto da episiotomia no parto vaginal, como da cesárea propriamente dita no abdômen. Dor, febre, vermelhidão, e se você tiver secreção, náusea, vontade de vomitar, dor de cabeça, ou se você estiver ainda sentindo extrema tristeza, até inclusive dificuldade visual, algo errado está acontecendo. É melhor a gente avaliar você, porque pode estar dentro de uma das possíveis complicações que a gente está tendo. A mais urgente de todas, não menos do que as outras, mas que aí já ensina a você que você tem que realmente ir o mais rápido possível para a urgência. Se tiver falta de ar, não espere, vá para um pronto atendimento, porque aí de fato alguma coisa aconteceu que se desprendeu e possivelmente afetou essa tua respiração. Nas complicações pós-parto, o ideal é você voltar aonde você fez o seu pré-natal. No entanto, na ausência deste, ou em momento em que você não tem acesso, é o pronto atendimento. Não perca tempo, porque toda vez que tem um sinal de alerta, é uma emergência.
Lembre-se, é você cuidando de você. Primeiro cuidado, higiene. A higiene, basicamente, água, sabão. Na verdade, a gente está trabalhando principalmente com as cicatrizes e as áreas que foram expostas ao trabalho de parto. As mamas também precisam ser higienizadas. Água, sabão. Rachaduras é normal acontecer. Essas fissuras que a gente chama no umbigo, principalmente, não se desespere. Tem como estar tratando, tem como melhorar. A gente sabe que é dolorido, mas isso não é um motivo para parar a amamentação. Normalmente, a cicatriz num período rápido, até pela própria amamentação, uma das maneiras que faz a cicatrização. Nos primeiros dias, você vai ter um grande desconforto com a famosa distensão abdominal por causa de gás. Nessa hora, cuidado com os alimentos que produzem muito gases. Tente evitar nesse período digestões mais dificultosas, como, por exemplo, gorduras, carnes vermelhas, atividades físicas, como, por exemplo, fazer exercícios, caminhadas mais intensas. Também é interessante voltar. Quem fez parto normal, com 2 semanas, pode estar voltando para suas atividades físicas. Se você tiver o parto cesárea, os seus exercícios, você vai ter que esperar mais um pouco. Porque uma boa cicatrização cirúrgica, porque é um ato cirúrgico da cesárea, só vai acontecer de 4 a 6 semanas depois. O mínimo que se espera para voltar a uma atividade sexual hoje é de 6 semanas. Abaixo disso a gente não recomenda. Ainda existe aquele mito, ele não é totalmente verdadeiro, que no pós-parto não se engravida. Porque na verdade ele depende se você começa a ter ou não ovulação. Tanto que a gente dá justamente as 6 semanas mínimas para evitar também essa gestação precoce. Hoje se tem métodos anticoncepcionais que podem ser, inclusive, durante o parto, serem utilizados, principalmente os dispositivos intrauterinos. Eles são seguros e podem ser colocados sim. Acabou de nascer, você já coloca esse dispositivo intrauterino. No entanto, se você quiser manter uma anticoncepção por pílula, por exemplo, você vai ter que tomar alguns cuidados. Lembre-se desse detalhe. Não pode usar pílulas com estrogênio, que é um hormônio feminino muito conhecido, porque isso passa pelo leite. Se você for tomar anticoncepcional, somente pílulas com progesterona, que é outro hormônio. Se você se esquecer, consulte o seu médico, converse na atenção primária de saúde com o seu médico de família, com o seu enfermeiro obstetra, mas esses são os cuidados que você tem que ter. A tipagem sanguínea, tanto da mãe quanto do recém-nascido no pós-parto, ela tem uma importância relacionada principalmente a uma situação. Se a mãe for RH negativo e se o bebê for RH positivo. Porque se a mãe for RH negativo, significa que no parto, naquela troca de sangue em que a placenta está se rompendo e que os vasos dela estão expostos na placenta, pode entrar sangue do bebê dentro da circulação materna e ela produzir anticorpo contra o RH positivo. Esse bebê que está nascendo não vai ser afetado, mas se você tiver um próximo bebê que seja RH positivo, significa que você terá anticorpos para atacá-lo. Isso nesse momento vai fazer com que o seu bebê possa ter, durante a gestação já, algumas alterações de crescimento e desenvolvimento, ou após o nascimento, ter alterações principalmente relacionadas a icterícias, daquele amarelão, extremamente exacerbadas e com risco de impregnar o cérebro. Então, muito cuidado. Se você tiver RH negativo e o seu bebê positivo, lembre o seu médico. Você tem alguns dias para tomar aquilo que a gente chama de imunoglobulina. Então, numa primeira consulta, se você falar, puxa, eu sou RH negativo, o bebê é positivo, não fizeram na maternidade, fale para o seu médico, ele tem que prescrever isso para você tomar. Não só pela queda hormonal que está acontecendo com a mulher, mas quando ela tem que enfrentar mudanças, vai levar a ela, principalmente aquele período de 15 dias que a gente chama de blues. O que são os blues? São as alterações da sua emoção.
Então, nesse período, ela acaba ficando mais fragilizada, chorosa, tem crises de ansiedade com mais frequência, passa a ter algumas dependências e pensar no seu futuro com uma maior dificuldade, achando que aquilo é uma grande modificação na vida dela. Mas atenção, se esse período começar a se estender, você perceber, você continua triste, continua ansiosa demais, continua começando a aparecer com algumas ideias que chamam a sua atenção de tristeza mais profunda, isso não é normal. Passou os 15 dias, a gente já tem que precocemente procurar ajuda médica. Agora, tudo isso é evitável? Tem, sim. Como? Construindo uma rede de apoio. Se constrói uma rede de apoio já no pré-natal. São mães, companheiros e crianças cuidando em grupo de outras mães que ainda não tiveram seu nascimento. E vão falar para você pela experiência deles como foi o pós-parto. E nessa hora, eles serão os seus vigilantes. Mas lembre-se, ali é uma rede de apoio. Ali nem sempre tudo é exatamente como foi, mas é um sinal de alerta. Essa parte a gente precisa lembrar que existe sim. Essa parte pode pular, porque não é o nosso assunto aborto aqui, né? Então, assim, gente, eu trouxe o vídeo para não ficar. Né? Primeira coisa que eu tenho que falar, que esse vídeo é do Hospital Albert Einstein. Então, como eu falo, foi feito por eles, a produção, tudo é deles, né? A gente só usou para ilustrar a aula de hoje. Então, é de direito autoral do Hospital Albert Einstein, tá? E assim, como eu falei do parto na primeira aula, a gente tem o parto e depois vem o puerpério, que é esse momento aí que a gente parou na hipnose, né? Começa naquele momento. Você tem o bebê e já tem o parto, já tem o puerpério. E começam todas as alterações. Eu achei o vídeo muito ilustrativo, então eu resolvi começar por ele. Mas